Pessoal, o negócio é o seguinte, chegou minha vez de falar desse iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, foi lançado, já tem mais de mês, já todo mundo já falou, já fez review, já mostrou, já comparou, mas faltou eu falar, né? Eu tenho que falar e eu vou falar sobre aquilo que mais me interessa, que vocês sabem muito bem, que é câmera. Câmera. E é lógico que eu vou falar de hardware. Não vou ficar nessa historinha de comparar uma foto com a outra. E esse aqui a sombra tá um pouquinho mais assim. Esse aqui a luz tá um pouquinho mais assim. Porque, cara, eu já falei 1000 vezes. Isso aí dá pra você lançar 1000 celulares todo ano. 10 celulares diferentes e todos você deixar a foto um pouquinho diferente ou o vídeo um pouquinho diferente. Você vai lá e sobe um pouquinho a sombra, sobe um pouquinho isso, tira um pouquinho a nitidez, sobe um pouquinho a nitidez, né? E pronto, já é uma câmera nova? Então não é. O que importa, esse maldito passando aí com moto, o que importa é o hardware. O hardware, vamos falar das câmeras do iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Eu não vou nem falar do 16 normal, vou falar só do Pro e Pro Max. Então vamos lá, eu tenho que voltar um pouquinho na história aqui para vocês entenderem sobre o que eu vou falar e sobre as câmeras, a evolução das câmeras do iPhone. Desde ali, vou ter que voltar onde? iPhone 13. 13 Pro e 13 Pro Max. Por que eu tenho que voltar no iPhone 13 Pro e 13 Pro Max? Os sensores de câmeras do 13 Pro Max, 13 Pro e Pro Max, eu já mostrei aqui em outros vídeos, se vocês procurarem lá no meu YouTube, eu já mostrei o tamanho, assim, ó, eu recortei um papelzinho e mostrei o tamanho do sensor do 13 Pro Max comparado com o sensor de 1 polegada. Por que eu comparo com o sensor de 1 polegada? Foi assim, foi lançado o iPhone 13 Pro e Pro Max, alguns meses depois vem a Xiaomi e dá aquela lapada que foi o sensor de 1 polegada, o IMX989. Então foi alguns meses depois do lançamento do iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max que foi lançado o sensor de 1 polegada, que mudou tudo em questão de câmera de celular, né, de smartphone em geral. Mudou tudo, quer você aceite ou não, sim, mudou. Você colocou ali, como é que eles falam, né, e nos vídeos em inglês é set the new standard, né, não sei como é que eu vou traduzir isso em português, enfim. Levantou a barra, pronto, achei a frase, levantou a barra ali, então beleza, 1 polegada, logo alguns meses depois do 13 Pro e 13 Pro Max. O iPhone já vinha ali com sensores ali mais ou menos do mesmo tamanho, meio que acomodado, e eles tinham que fazer alguma coisa, então as pessoas pensaram, não, no 14 Pro e 14 Pro Max eles vão dar uma lapada, dar uma aumentada no sensor, né, aumentar bastante. Beleza, então vamos lá, o iPhone 13 Pro tem um sensor de 1/163. Isso aí em polegada é meio estranho entender, mas beleza. No 14 Pro, para tentar correr atrás do de 1 polegada, eles aumentaram bastante. Eu acho que foi, olhando assim na imagem, vou deixar a imagem aí para vocês, eu estou olhando aqui na tela. Olha, eu acho que dá uns 50% de aumento, 40% é um bom aumento, que foi para 1/1.28, que é o IMX 803. Então, beleza, a gente sabe, a Apple vai fazendo as coisas aos pouquinhos lá, né, elas vão dando aquela tecnologia a conta gotas que eu chamo, né, eles vão só um pouquinho, ano que vem a gente melhora um pouquinho e você compra de novo, só mais um pouquinho, eles fazem assim. Então, todo mundo imaginou que o que? Pera aí, 13 Pro e Pro Max, né, o 14 Pro e Pro Max aumentou tipo uns 40%, então no próximo vai aumentar mais uns 30, mais uns 20, mas vai aumentar bastante, né? E no 15, no 16 e aí até chegar no de 1 polegada. Esse era meio que o plano. Inclusive saiu vários leakers, né? Saiu no todo celular, saiu não sei aonde que ia ser o 15 Pro Max, ia vir com o IMX 903. O 15 Pro Max, ou seja, o 14 Pro Max tinha um IMX 803. Um pixel, o tamanho do pixel é de 1.22. Se eu não me engano, 1.22 microns. O de 1 polegada é de 1.6 microns, só para vocês terem uma ideia. Então, beleza. 1.22 microns. Aí eles imaginaram que iam vir ali o IMX903. Os leakers falaram, não, no 15 Pro e Pro Max vai vir o 903 que tem 1.4 microns, se eu não me engano, né? Então já ia, chegar ali mais perto de 1 polegada, né? Que tem 1.6 microns, né? Ou seja, ele ia ter 1/1.14 polegadas aí. Esse número de polegada é esquisito, né? Mas quanto menor for aqui, sim, é 1 dividido por... O barra que eu falo é dividido por tanto, né? Então ele está aumentando, na verdade. A imagem vai estar aí, vocês vão entender. Então era isso. IMX 903 era um sensor maior que iria vir no iPhone 15 Pro e Pro Max.
O que aconteceu? 15 Pro e Pro Max foram lançados e veio com o mesmo sensor IMX803, não veio no o IMX o 903, não veio no 15 Pro Max. Até aí beleza, né? É o iPhone, é o software, é aquilo, né? O mesmo sensor, mas beleza, né? Quem sabe no próximo ano. Não deu tempo, talvez não tenha dado tempo, porque foi lançado ali também próximo do lançamento do iPhone 15 Pro Max, o IMX903. Foi lançado, né? Foi anunciado pela Sony, leakers e tal. Não veio. O fato é que não veio. Então a gente tem o mesmo sensor no 14 Pro Max e no 15 Pro Max. Mesmo sensor. Lembrando que do 13 pro 14 teve um pulo, porque eles tinham que ir atrás do de 1 polegada, né? Não tinha como ficar com aquele sensorzinho minúsculo. 15 Pro Max veio com o mesmo sensor. Aí então imaginaram o quê? No 16 Pro Max vai vir o bendito do 903. Vai vir o IMX903 e ele é um pouco maior, chegando mais próximo do sensor de 1 polegada. E o que aconteceu no iPhone 16 Pro e Pro Max? Agora sim chegamos aqui nos dias atuais, tive que passar essa história toda para vocês entenderem. 16 Pro e Pro Max veio com o sensor 903. Finalmente veio o sensor 903, mas tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha que ninguém fala, ninguém tá falando, ninguém entendeu. Essa informação é difícil de conseguir, é confusa mesmo, é bem complicado, porque é o seguinte, ele veio com o 903, IMX 903, que foi falado ano passado que ele era o maior que o 803, com 1.4 microns, com 1/1.14, né, se não me engano, enfim, maior. Veio ele, sim, veio ele, IMX903. Pelas pesquisas que eu fiz, isso aqui no 99% de certeza que sim, é o do IMX903, porque não tem informação oficial nem da Sony nem da Apple, então não tem como bater o martelo e dar 100% de certeza, mas é 99%. IMX903 no iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, como câmera principal. O que acontece? Nos anúncios da própria Apple, né, do próprio evento, mostra lá a câmera de principal 48 megapixels, eu estou olhando aqui, e fala lá 2.44 microns quad pixel size, ou seja, o tamanho do pixel em pixel binning, ou seja, já pegando 4 pixels ali, juntando, fica 2.44. Se você dividir 2.44 por 2, fica 1.22. 1.22 microns é o IMX803, não o 903 que tinham falado. Então, peraí, mas eu falei que é o 903 que veio, mas é o tamanho do 803? E essa é a grande dúvida que o pessoal, que eu tive que pesquisar bastante, tentar descobrir, eu acredito que eu tenha descoberto, que o que acontece é o seguinte. Então, só existem duas possibilidades, ou ele está com o 803, porque é o tamanho do 803, ou ele está com o 903 e pegaram a tesoura e cortaram ele para ficar menor, né? Mais ou menos isso. E é mais ou menos a segunda opção aí que eu falei, né? Na verdade, nunca existiu, nunca de certa forma existiu o 903 daquele tamanho. Foi só leakers que falaram, foi só sites do celular, até sites gringos, todo mundo falou que o IMX 903 era maior que o 803, mas não existe informação oficial sobre isso. Então o que eu acredito que aconteceu foi o seguinte, a Apple foi lá, porque é feito para a Apple esses sensores aí, né? Da Sony. Então a Apple foi lá e falou o seguinte, ó, você tem o 903, tem umas tecnologias novas aí, de captura de luz e tal, tem o diodo é diferente, tem uns negocinhos lá no hardware mesmo do sensor, porém, o que eu acredito que aconteceu foi que a Apple não queria mudar o layout, não queria aumentar o bump, não queria, sabe, se você olhar o módulo de câmera do 14 Pro, do 15 Pro Max e do 16 Pro Max, é idêntico, é praticamente idêntico, é bem parecido. Então, eu acredito que o que aconteceu foi isso. Eles não queriam mudar o tamanho, não queriam mudar o layout, não queria, sei lá, chegou lá na Sony e falou, ó, sabe esse 903, que é um pouquinho maior? Eu quero ele, só que não quero um pouquinho maior, eu quero do mesmo tamanho que era antes, não vou aumentar o meu sensor. Então, é o 903, segundo minhas pesquisas, porém, ele é o mesmo tamanho do 803. Então, por isso que vocês não vão ver praticamente nenhuma diferença. Tem algumas tecnologias diferentes, como eu falei, no sensor, no diodo, no sei lá o que, blá blá blá. Não vou entrar nisso aqui, nesse vídeo. Mas é o mesmo tamanho do 803, o mesmo tamanho, 1.22 microns de tamanho de pixel, igual ao 803, mas é o 903. Então, é isso que eu acredito que aconteceu. Então, desde o
iPhone 14 Pro Max até o 16 Pro Max, os iPhones mantêm o mesmo tamanho de sensor. E como eles mudaram o sensor e mantiveram o tamanho, eu acredito que eles vão ficar nesse tamanho mesmo e talvez nunca vocês vejam um iPhone com um sensor de 1 polegada, assim como esse aqui que está me filmando, né, de 1 polegada. Então é isso, vocês vão ter que, vocês que gostam de iPhone e os utilizam aí para gravar vídeos e isso e aquilo, vão ter que se contentar com esse tamanho de sensor. Ai, mas o software, o software compensa. Não, não compensa, sinto muito. Por vocês que falam muito de software, legal, software faz parte sim, é importante, muito importante sim, mas não seria mais legal? Pensa comigo, tenta calcular comigo aí. O que seria melhor, ter um software bom e um sensor pequeno, ou um software bom e um sensor grande? Você não está anulando uma coisa com a outra com um sensor grande, você pode colocar o sensor grande e ter um software bom, né? Então, mas parece que não é isso que a Apple vai entregar, né? Então vamos continuar com o sensor pequeno, um pouquinho melhor já, melhorou bastante no 14 lá, porque o do 13 era ridiculamente pequeno, mas não chegarão aí por enquanto, não terão de 1 polegada. Ah, mas terei ProRes Log, e eu tenho também, eu gravo aqui no meu Android com 1 polegada, ProRes Log, com vários logs, vários gamuts para escolher e tudo mais, e é isso, eu estou no Android e eu tenho ProRes Log, gravo em ProRes Log e esse vídeo está em ProRes Log. Enfim, esse é assunto para outros vídeos. Eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acham do sensor do iPhone, do novo iPhone 16 Pro. Tinha que aumentar? Não tinha que aumentar? Faz diferença? Não faz diferença? Eu sei que vocês vão falar que não faz diferença, mas faz diferença. Se não fizesse diferença, as câmeras profissionais teriam um sensorzinho desse tamanho, né? Mas não tem, né? Eu acho que elas têm uns baita de um sensor assim, né? Porque eu acho que sim, tamanho de sensor faz diferença. Ah, mas megapixel, não tô falando de megapixel, tô falando de tamanho físico do sensor. Beleza? É isso. Se contentem aí com o iPhone 16 Pro e Pro Max com o mesmo tamanho de sensor, porque é isso que vocês receberão se vocês comprarem esse aparelho. Acho que por esse vídeo é isso, tem outras coisas para falar aí, tem o negócio da Ultra Wide lá que aumentou os megapixels, mas todo mundo dizia que não precisa aumentar os megapixels, e depois que aumentou, nossa, melhorou muito, não me diga, mas não melhorou tanto assim não, viu? Esse é assunto para outro vídeo também. Nesse vídeo aqui eu queria falar do sensor principal, o IMX803 e 903, deixe seu comentário aí, o que vocês acharam. E é isso, esperem para o próximo vídeo, eu vou falar mais sobre esse dispositivo, falar sobre aquele botãozinho lá que não serve para absolutamente nada, então já é um spoiler do próximo vídeo, não serve para absolutamente nada. Deixe seu like, se inscreve, eu vou ficando por aqui, valeu e falou.